Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Nós chegamos à 12ª lição e ela traz o título Eventos Finais. O verso para memorizar é muito importante e ele se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, no verso 23, que diz assim: Compre a verdade e não a venda, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Esse verso aqui nos leva a entender o que é a verdade. Quando nós vamos em João 17, nós vamos ver lá, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, para nós buscarmos realmente essa instrução, essa sabedoria, esse entendimento, nós necessitamos então buscar essa verdade. E qual é essa verdade? A tua palavra é a verdade. É o que João 17 diz. Em outras palavras, nós devemos buscar a palavra de Deus para não sermos enganados pelo inimigo de Deus. E isso é de extrema importância. Nós estudamos durante esse trimestre como a Bíblia foi tão difícil chegar até nós. Mas Deus fez com que ela chegasse até nós. E aqui se encontra a verdade de Deus. Nós não devemos buscar filosofias, nós não devemos buscar ali ocultismos, nós não devemos buscar coisas que o mundo tem buscado. Nós devemos buscar a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós conheceremos a verdade, o que o assim diz o Senhor, e não seremos enganados pelo inimigo de Deus. Amém? Meu primeiro apelo para você nesse resumo da lição: estude mais a palavra de Deus. Estude mais os escritos inspirados pela profetisa de Deus, Ellen Golding White. Leia os seus livros. Entenda que tudo ali, seja nos seus livros, seja na palavra de Deus, é buscar essa verdade para você não ser enganado pelo inimigo de Deus. Aqui vai meu conselho para você também, que você possa buscar estudar o livro O Grande Conflito, esse livro aqui que está aqui do meu lado, que você possa ler, e aqui você vai entender cada vez mais, entender ainda mais dessas lições que nós temos estudado durante esse trimestre. A lição dessa semana também traz novamente a questão de ser selados ali para o céu, de nós termos realmente o selo de Deus e não termos ali o selo do inimigo de Deus. E é importante nós entendermos aqui que está falando sobre o selo do Deus vivo, que aí sim é relacionado ao sábado. Sim, o selo também é o Espírito Santo e será derramado sobre nós, mas o selo do Deus vivo é o sábado do Senhor. Lembra lá de Ezequiel 20:20? Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado é um sinal, é o selo do Deus vivo. Nós estudamos também que o inimigo de Deus então busca fazer essas contrafações da verdade. E ele traz então o sinal da besta, que vai contrário então ao sinal de Deus, o selo de Deus. E o sinal da besta, então nós entendemos que será a imposição política religiosa da guarda do domingo. E é interessante nós notarmos que o selo de Deus é selado na fronte, ou seja, ali tendo a consciência, você compreende essa verdade, então você aceita essa verdade e o povo de Deus então será selado com o selo do Deus vivo. Mas o inimigo de Deus, então, também tem o seu selo, o seu sinal. E o povo que não for selado pelo selo do Deus vivo, será selado, então, por esse sinal da besta, que será, então, também na fronte, mas também no braço direito, na mão direita. Isso aqui é muito importante nós compreendermos. Por quê? É importante nós compreendermos que é colocado na testa porque é alguém ali que está consciente. Ou seja, Deus não obriga, é uma decisão que realmente a pessoa vai tomar em querer ter o selo de Deus ou querer ali ter a marca da besta. E muitos então irão entender que o domingo é então agora o dia de guarda, é o dia que nós devemos guardar em homenagem ali à ressurreição de Cristo. Porém, Jesus disse que ele não veio para mudar, ele veio para cumprir, e em verdade ele diz que nenhum i nem um tio pode ser tirado da lei de Deus. Então esse ponto aqui é muito importante nós entendemos porque Jesus não mudou a guarda do sábado para o domingo por causa da sua ressurreição. A guarda do sábado continua, e se nós estudarmos ali os apóstolos, os discípulos, a igreja após Jesus também, ela continua a guardar o sábado. É claro que com o passar do tempo vão se perdendo dentro dessa guarda do sábado e começam então a guardar o domingo dentro da história.
mas a guarda, o mandamento de Deus, é o sábado do Senhor. Mas aqueles que tiverem então o sinal da besta, a marca da besta, que é essa contrafação da verdade sobre o sábado, será também ali colocado na testa, ou seja, você concorda, você aceita, sua consciência, você entendeu que agora o sinal da besta é certo e o sinal de Deus é errado. Mas também ali será colocado, ali no contexto da mão, no braço direito, e é onde você sabe ali, em outras palavras, que é errado. Ou seja, não é na consciência, você sabe que é errado, mas será colocado ali então nesse contexto da mão direita, simbolizando ali o contexto então de trabalho, de força. Você sabe que é errado, mas você aceita, porque você não quer perder o emprego, você não quer ser perseguido, você não quer ali ser punido por querer obedecer o mandamento de Deus. Então você sabe que é errado, mas você aceita por não querer uma punição. Você entendeu agora? Muitos que são hoje guardadores do sábado, por não quererem ser punidos nos últimos dias, infelizmente, irão também receber o sinal da besta, porque não irão querer perder ali o seu emprego, por exemplo. É muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós compreendermos que nós devemos ser selados pelo selo do Deus vivo. Cuidado para que o inimigo não engane você e você acaba recebendo o sinal da besta. E mesmo entendendo que é errado, acaba sendo selado na mão direita para que você possa ali não ser punido, não ser perseguido. Porque sim, a Bíblia, as profecias nos mostram que seremos sim perseguidos. Penalidades civis, criminais e até mesmo penalidades de morte, que irão mostrar a quem nós realmente adoramos. Ok? É muito importante nós entendermos isso, a quem realmente nós adoramos. A parte de quarta-feira e a parte de quinta-feira, e aqui eu já vou concluindo a mensagem, o resumo da lição dessa semana, de uma maneira mais sucinta. A parte de quarta-feira fala sobre a chuva temporã em Serode. É importante nós compreendermos ali esse contexto da agricultura no Oriente Médio. Entendermos ali o contexto da chuva temporã e também a chuva serode. A chuva temporã ali, quando planta o grão, então ela é derramada sobre a terra no contexto agrícola. E também ali a chuva serode, que é quando precisa crescer ali o fruto, então vem a chuva serode para que possa então haver ali uma colheita farta. É muito importante nós compreendermos esse ponto, aplicando então com o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mas é muito importante, e eu quero que você possa ler esses textos ali na sua unidade de escola sabatina, mas eu quero trazer um ponto muito importante aqui que muitas vezes é esquecido. É que a colheita, ela só acontece não somente por causa da chuva. Isso aqui é muito importante. E eu gostaria de trazer esse ponto para vocês. A colheita só acontece se realmente tem ali os grãos plantados. Se realmente a terra é boa o suficiente para que o fruto cresça e haja ali realmente então essa colheita farta. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas aplicando com o contexto da volta de Jesus, e muitos dizem assim, Jesus ainda não voltou porque a chuva serôdia ela ainda não foi derramada, e quando a chuva serôdia for derramada, aí Jesus vai voltar. Eu gostaria de ir um pouquinho mais além. É porque talvez a chuva serôdia ainda não foi derramada porque o nosso grão ainda não está maduro o suficiente. O nosso fruto, e aqui eu coloco o fruto do Espírito Santo, ainda não está sendo reproduzido na nossa vida. E como é que Deus vai vir para fazer a colheita, para separar o joio do trigo, se o trigo ainda não está maduro o suficiente? Quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos aos escritos de Ellen Golding White, nós vemos claramente esse ponto. Nós talvez ainda não estamos maduros o suficiente para que Jesus volte. Jesus já poderia ter voltado, e quando a gente lê o Espírito de Profecia, a gente percebe isso, há mais de 100 anos atrás, mas ele ainda não voltou. Por quê? Por que a chuva serôdia ainda não foi derramada em grande proporção? Por que o evangelho eterno, o alto clamor ainda não foi proclamado, pregado, anunciado, a mensagem dos 3 anjos, a mensagem do 2º anjo? Por que ainda não foi? Porque possivelmente nós ainda não estamos maduros o suficiente
para que Jesus volte. Exatamente isso. Qual grão você tem produzido? Como tem sido a terra que você tem plantado? Como é você neste mundo? Qual fruto você tem produzido? Eu creio que Deus quer derramar a chuva serôdia sobre cada um de nós. E no fim dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedentes. E o Evangelho será proclamado rapidamente até os confins da terra. Mas talvez ainda não foi, porque nós precisamos produzir os frutos do Espírito em nossa vida e estarmos realmente maduros o suficiente para que a chuva serôdia caia, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que nós possamos aí sim proclamar e anunciar a breve volta de Jesus. Jesus em breve vai voltar. Será que vai voltar em nossa geração? Eu espero que sim. Eu espero estar vivo quando ele voltar, mas não sei. Mas eu sei de uma coisa: eu preciso a cada dia da minha vida buscar cada vez mais a palavra de Deus, ser um profundo conhecedor da palavra de Deus e me preparar para receber a chuva serôdia. Estar maduro o suficiente para receber o Espírito Santo em minha vida e realmente aí sim proclamar que Jesus em breve vai voltar. Qual fruto você tem produzido? Essa é a pergunta que eu faço para você. Que possa ser os frutos do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe a ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Amém.